A fascinante trajetória da catadora que guardava um pouco do papel que juntava para ter onde escrever. A favelada que sonhava em ser escritora e talvez tenha se tornado uma das maiores entre elas. O Nação te convida a reviver a história de Carolina Maria de Jesus. Uma mulher singular. Viveu sob a fama de metida, agressiva e indisciplinada por desde nova se recusar a fazer o papel determinado às mulheres negras. Teve como sina fugir da pobreza, mas a miséria dos seus dias nunca foi compartilhada pela sua alma. A Carolina Maria de Jesus ela foi um caso raro dentro da literatura brasileira, pelo espaço que ela acabou ocupando. E esse espaço, na verdade, ela foi ocupando de maneira bastante corajosa. Ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada porque ela era diferente. Falar sobre Carolina de Jesus, para mim, é sempre um prazer, uma emoção muito grande, na medida que Carolina Maria de Jesus, ela marca um momento muito importante na minha vida, que foi o meu momento da juventude, enquanto eu militava, eu participava de movimento operário em Belo Horizonte, no momento em que a Igreja Católica tinha um projeto de trabalhar com as classes populares, e Carolina Maria de Jesus, ela chega, ela nos chega. Nesse tempo que ela morou em Minas Gerais, ela só teve 2 anos de estudo, pouco mais de 2 anos. E nesses 2 anos foi o momento que ela conseguiu se dar conta de que as palavras não podem mudar o mundo, mas as palavras podem ajudar a contar o mundo. As palavras podem inventar o mundo. E nesse sentido, a Carolina Maria de Jesus, ela é uma escritora profissional, porque ela consegue fazer isso, né? Então a importância dela é ela conseguir criar um mundo muito particular e um mundo onde ela consegue viver. Porque em meio à miséria, em meio à pobreza, né, em meio a um mundo devastado ao redor dela, ela consegue criar um mundo em que ela consiga viver, né? E o escritor é isso, né, que consegue criar um mundo para conseguir viver num mundo bastante difícil. E nós fomos ler então Carolina Maria de Jesus. Claro que nos anos 60 a gente estava lendo o livro mais importante, o livro que vai dar conhecimento da escrita de Carolina, que é O Quarto de Despejo, e nós lemos então Carolina Maria de Jesus. Por que eu falo nós lemos Carolina Maria de Jesus? Porque foi um texto, O Quarto de Despejo, foi um texto que me impactou muito. Eu levo esse livro para dentro de minha casa e todo mundo da minha família, minha mãe que é semi-analfabeta, minhas tias, meu tio, que era um homem já velho naquele momento e que a gente não entendia como um homem daquela idade tinha tido a oportunidade de se alfabetizar, e todos nós lemos Carolina Maria de Jesus no Quarto de Despejo. Então a Carolina sai de Minas Gerais, ainda na adolescência, vai para São Paulo e vai morar na casa de um médico. Ela vai trabalhar como empregada doméstica ali. E na casa desse médico tem uma grande biblioteca. E é muito engraçado porque uma das filhas dela, a Vera, conta essa história, né, de que nos finais de semana ela poderia sair, que era a folga dela, e ela fica dentro da biblioteca lendo, né, os livros, e é ali que ela, de certa forma, começa também a ter o letramento literário dela. Começou a trabalhar com o Dr. Zerbini, e ele falava para ela: nos finais de semana você vai para pode sair, que era a folga dela, né? E ela falava: não, eu quero ficar na biblioteca. Então ela lia, né? Carolina era uma pessoa extremamente curiosa. Ela tinha uma necessidade de conhecer o entorno, como conhecer o mundo. E a leitura foi para ela esta oportunidade. Pela curiosidade dela, ela queria saber de tudo. Era uma menina, até no linguajar mineiro, ela seria uma menina muito perguntadeira. E eu acho que essa pergunta que Carolina traz diante da vida desde criança e que ela vai também
ser uma pessoa atenta, né? Então, todo o aprendizado dela é muito mais movido pela curiosidade do que pelas oportunidades que ela teve de ter um estudo formal. Ela vai abordar, por exemplo, a fome, isto é, ela faz mais do que isso, ela metaforiza a fome. Ela vai dizer até que a fome tem uma cor, a fome é amarela. Hoje eu vejo, nós líamos Carolina Maria de Jesus experimentando um outro lugar de leitura. Porque enquanto a classe média lia Carolina Maria de Jesus, lia e se compadecia da fome, da condição de vida de Carolina Maria de Jesus, e era ainda um olhar de fora para dentro, nós líamos Quarto de Despejo como personagem do próprio livro, porque o que Carolina narrava ali era também a nossa narrativa de vida, né? A fome de Carolina era a nossa fome, a sobrevivência de Carolina era a nossa sobrevivência. Hoje não temos nada para comer. Fiquei nervosa pensando, será que Deus me esqueceu? Será que ficou de mal comigo? Já faz tanto tempo que estou nesse mundo que estou enjoando de viver. Também, com a fome que eu passo, quem é que pode viver contente? Ontem comemos mal e hoje pior ainda. Coisa horrível acordar de manhã e não ter nada para comer. Pensei até em suicidar. Eu suicidando-me é por deficiência de alimentação no estômago. E por infelicidade, eu amanheci com fome. Ela vai falar também sobre a questão do suicídio. Muitas vezes o suicídio vai aparecer no diário dela. Não do fato de ela querer cometer o suicídio, mas de pessoas perto ou próximas dela que pensam nisso, e muitas acabam cometendo o suicídio justamente pela situação em que eles vivem. Meu sonho é andar bem limpinha, usar roupa de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que tenho. Já me habituei a andar suja, já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita, com lustre de cristal, tapete de veludo, almofada de cetim. Quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar em um quarto de despejo. Ela também tem uma grande consciência política. Quando ela vê os políticos se aproximando da comunidade, ela já percebe que há um outro interesse que não é simplesmente ajudar aquela comunidade. Ela também tem uma consciência de negritude. Tem várias partes do diário dela em que ela vai falar do preconceito que ela sofre por ser negra. Tem um momento muito bonito que ela vai falar sobre o cabelo da mulher negra. Sentei no sol para escrever e a filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passou e disse: "Tá escrevendo o quê, nega fedida?" A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. Eu adoro a minha pele negra, meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo do negro mais educado do que o cabelo do branco. Porque o cabelo do preto, onde põe, fica. É obediente. Já o cabelo do branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnação, eu quero voltar sempre preta. Pensar em que momento nós negros tivemos condições também de afirmar que negro era bonito, né?
em que momento que essa afirmação identitária nossa também era carregada pelo prazer de mostrar o nosso corpo, de mostrar as nossas roupas, de mostrar os nossos cabelos. Carolina, ela está a infância dela e a juventude dela ainda é vivida no momento em que a afirmação negra era uma afirmação muito mais dolorosa do que era uma afirmação de elogio. Então, eu acho que Carolina, a assunção da negritude de Carolina, ela fez de acordo com o que a época permitia. Assim como as questões raciais e sociais, o amor também foi retratado e vivido por Carolina de forma crítica. Pelo menos até onde o coração permitiu. Não tô gostando do meu estado de espírito. Não gosto da minha mente inquieta. O cigano tá me perturbando. Mas eu vou dominar essa simpatia. Já percebi que ele, quando me vê, fica alegre. E eu também. Eu tenho a impressão que sou um pé de sapato. E só agora que encontrei outro pé. Ela namorava muito. Namoradeira. E namorava chileno, americano, inglês. Ela gostava muito de baile, muito de carnaval, dançar, cantar, adorava isso. Então, quando ela ia nos bailes, ninguém dançava com ela. Ela opta por não casar, porque ela fica observando mulheres casadas do entorno, mas que apanham dos seus maridos, ou mulheres casadas que não tinham essa liberdade de ir e vir, e ela dizia que ela não queria ser presa a ninguém. Eu acho que aí tem uma vivência de um feminismo, apesar de não estar sendo teorizada. E Carolina está ali também falando do drama humano dela, da solidão, das opções dela por ser sozinha, mas ao mesmo tempo também das carências dela como mulher sozinha, dos momentos solitários dela, dos momentos inclusive que ela se coloca como uma mulher que quer namorar, como uma mulher que quer um homem. Então, eu acho que essa leitura humana de Carolina, ainda falta muita gente fazer essa leitura. E não somente uma leitura de uma mulher que tem uma fome física e que tenha as carências materiais. A mulher da favela tem que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. De noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente no meu barracão ouço valsas vienenses. Eu não invejo as mulheres casadas da favela que levam vida de escravas indianas. No que diz respeito à negritude, no que diz respeito a feminismo, ou mesmo uma análise política, é uma formação que Carolina traz da prática. É muito mais da prática da vida do que de uma formação teórica, embora ela tenha lido bastante, ela acompanhava os discursos políticos, ela era uma ouvinte de rádio, então ela estava sabendo sempre das notícias. Ela também diz em alguns momentos no diário dela, agora, catando papel na chuva, eu sou mendiga, porque as roupas que eu utilizo vão fazer com que eu pareça uma mendiga. Agora, eu sou uma escritora. Agora, eu sou mãe. Então, ela vai se colocando nesses papéis e ela tem muita consciência disso. Quando cheguei para abrir a porta, vi um bilhete. Conheci a letra do repórter. Perguntei à dona Nena se ele esteve aqui. Ô, dona Nena, eles estiveram aqui? Diz que sim. O bilhete dizia que a reportagem vai sair dia 10 no Cruzeiro e que o livro vai ser editado. Fiquei emocionada. Carolina, muitas vezes, falar do negro ou falar dos nordestinos e ainda carregada com uma linguagem ou com uma postura que tem determinados estereótipos.
Mas, apesar disso, há em outros momentos, não só em quarto de despejo, como em casa de alvenaria, no próprio diário de Bitita, outras passagens do texto de Carolina, em que há uma afirmação negra, em que há uma afirmação identitária com a questão negra muito grande. Ela tem essa consciência política, racial e de também uma consciência de classe. Ela sabe onde ela está. Então é como se ela estivesse naquele local, mas ela tivesse uma visão muito maior, muito mais geral da situação dela. É triste a condição do pobre na terra. É triste a condição do pobre na terra. Rico quer guerra, pobre vai na guerra. Rico quer paz, pobre vive em paz. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre só pensa no arroz e no feijão. Pobre não envolve nos negócios da nação. Carolina dizia que o Brasil deveria ser dirigido por alguém que já passou fome. A fome do corpo era presença diária, mas parecia alimentar a vontade de escrever e os sonhos. Com as palavras, Carolina parecia se sentir satisfeita. Ela leva a escrita até as últimas consequências. Porque qual é o discurso que nós escutamos para que um autor, um escritor surja? Ele precisa, primeiro, ter as suas necessidades básicas atendidas. Ele precisa ter subsistência, ele precisa ter saneamento básico, comida. E a Carolina Maria de Jesus não tinha nada disso. Então, por que ela leva isso às últimas consequências? Porque a escrita dela é mais do que uma necessidade estética. A escrita dela é uma necessidade existencial. Se ela para de escrever, ela também para de viver. A gente nunca sabia quando ia comer, né? Se almoçava, não jantava, se jantava, não almoçava. Ela escrevia demais. E escrevia quando ela escrevia, como ela falava, quando ela tinha paz, quando tinha comida em casa. O que importa é que ela não pare de escrever, que ela sempre continue. A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que se sabe como encerra. E a gente, quando está no fim da vida, é que sabe como nossa vida decorreu. A minha até aqui tem sido preta. A minha mãe era assim, passava-se fome, mas não deixava de estudar. Entendeu? Então, veja bem, ela tirava da boca para poder pagar aula de reforço para mim. Matemático, eu era péssimo em matemática. Entendeu? Dinheiro de condução, ela se virava. Não tem comida hoje, mas tem o dinheiro da condução. A literatura de Carolina era muito pessoal. Sua maneira de escrever foi diretamente influenciada por suas vivências. Mas especialistas ressaltam que as suas particularidades não a afastam da tradição literária. Ela foi uma leitora de muitos poetas e escritores, como Casimiro de Abreu, Castro Alves, Olavo Bilac. As palavras difíceis que ela vai colocando no diário dela, como tépido, insípido, ela vai colocando essas palavras que ela conheceu nesses livros e coloca no diário dela. Então ela está dialogando com essa tradição, mas ao mesmo tempo ela está fora dela. Há um interesse da academia, das universidades, em trabalhar com a obra da Carolina. Mas ao mesmo tempo ela não entra, digamos, nos currículos escolares. Dificilmente tu vai encontrar num currículo o livro da Carolina sendo trabalhado em sala de aula. Então é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que tu tem uma escritora que ela é reconhecidamente uma autora na academia, dentro das escolas ou nas livrarias ou nesses lugares, em clubes de leitores, ela não é reconhecida ainda como uma escritora ou foi, digamos assim, esquecida. Por que isso acontece? Por que o trabalho dela é aceito pela academia, mas ainda tem uma resistência dos livros dela nos currículos escolares? No primeiro momento, a Carolina Maria de Jesus, ela aparece como um ser exótico. Isto é, uma catadora de papel que, de repente, em questão de meses, ela passa a ser uma celebridade nacional reconhecida em várias partes do mundo.
E isso faz com que ela atraia os olhares, não só populares, mas também da academia. Então, esse boom, essa explosão que ela tem em tão pouco tempo, faz com que a academia comece a observar, olha, nós temos alguma coisa que merece ser estudada. Ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salviela, oh, Salviela, a vedete da favela. Em uma das minhas viagens nos Estados Unidos, eu fui a uma universidade e eu fui a escolas americanas, e vou abrir parêntese, não era universidade negras e não era escola negras, era escola de uma clientela branca em que os alunos liam Carolina Maria de Jesus, traduzido para o inglês. Meninos na faixa de 10, 11 anos. E eu pensei, e aqui no Brasil, né, toda essa dificuldade. Ela tem bastante dificuldade para entrar nos currículos escolares, creio eu, seja primeiro de se tratar de uma autora negra. Né? Por mais que a gente tente dizer que isso não influi, eu acho que isso influi sim ainda. Trabalhar com o texto de Carolina pressupõe também uma discussão em torno dos próprios preconceitos linguísticos, porque uma das coisas que é afirmada é o fato de Carolina não ter escrito dentro da norma culta da língua, e que eu tenho dito que é norma oculta da língua, já que essa norma ela não é percebida, ela não é oferecida, ela não é apropriada por todos. Então, eu acho que hoje, no momento que a gente discute tanta questão da diversidade, né, eu acho que é um momento propício também para a gente discutir a questão da diversidade linguística. Esses estudos sobre a linguagem poderiam aprofundar esse aspecto. A gente poderia pensar numa maneira diferenciada de usar a língua portuguesa, que é uma maneira diferenciada que muitas vezes as classes populares utilizam a língua portuguesa. Então, eu acho que trabalhar o texto de Carolina, ele oferece essas oportunidades também de pensar que português é esse que nós estamos falando. A gente poderia pensar, por exemplo, numa variante linguística, não sob o aspecto que se estaria certo ou errado gramaticalmente. Eu acho que isso daí é um papel da gramática e que a gente poderia também questionar o que é essa língua certa, o que é esse português certo. Quem define que uma língua é certa ou não? São sempre as classes privilegiadas. Vera erwachte und bat mich zu singen. Estas são cenas raras de Carolina de Jesus, feitas para um documentário da TV alemã sobre a escritora. 5 Uhr hatte ich das Bett verlassen, weil man, wenn man nicht mehr schlafen kann, anfängt, an dieses Elend zu denken, das uns umgibt in der Favela. Filmado em 1971, o documentário teve a sua exibição proibida no Brasil pela ditadura militar. De meu diário, eu escrevi há 10 anos atrás. Dieses Tagebuch habe ich geschrieben, ohne die Absicht, es zu veröffentlichen. Ich habe einfach mein Leben, das Leben meiner Kinder und das Elend der Bewohner der Favela beschrieben. Wenn ich in der Stadt bin, glaube ich, in einem Salon zu sein, mit seinen Kristalllüstern und seinen Samtteppichen. Und wenn ich in der Favela bin, glaube ich, ein Gegenstand zu sein, der nicht mehr gebraucht wird, der in der Rumpelkammer stehen kann. No próximo programa, vamos saber os caminhos que Carolina Maria de Jesus trilhou após se tornar uma escritora reconhecida e como ela viveu até os seus últimos dias. Durante a semana, acesse a página do Nação no site da TVE e conheça o conteúdo extra do programa de hoje. Salve ela, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Salve ela, oh, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Conhece a Maria Rosa, ela pensa
ficou muito vaidosa, saiu seu retrato no jornal. Salviela, oh, Salviela, Salviela, a vedete da favela. Salviela, oh, Salviela, Salviela, a vedete da favela. Maria conta vantagem que comprou muitos vestidos, preparando a sua bagagem, vai lá pro estado